Ver Mais de volta para falar sobre um hábito que a maioria das pessoas comete e que pode oferecer sérios riscos, viu? Você armazena ou congela alimentos em embalagens plásticas? Olha, eu também não sabia, mas isso pode ser extremamente prejudicial à sua saúde, viu? Bom, para nos explicar melhor tudo isso, eu recebo aqui a nutricionista Karina Dota. Karina, bem-vinda ao nosso programa. Suzy. Obrigada. Realmente, essa informação muitas pessoas não sabiam, porém, é verdadeira. O plástico é maléfico à saúde? Então, Susan, o plástico ele tem uma substância química chamada de bisfenol A. Essa substância, a gente chama de disruptor endócrino. O que significa isso? Ele age com o estrogênio sintético, ele imita o hormônio feminino. E aí, obviamente, vem uma sequência de problemas de saúde, principalmente aqueles que afetam o sistema reprodutor. Então, a gente já associa infertilidade, que é uma coisa que está acontecendo muito, diminuição na qualidade e quantidade de espermatozoides, aborto espontâneo, câncer de mama, câncer de próstata. Não só do sistema reprodutor, tem muitos estudos associando com obesidade, problemas de coração e, principalmente, dificuldades e alterações no desenvolvimento de crianças menores de 1 ano, que acaba sendo o público mais atingido, crianças menores de 1 ano. Mais atingido por que isso? Porque esse bisfenol A, essa substância química, a gente encontra onde? Vamos por partes, encontra onde? Resina epóxi, que é esse revestimento metálico dentro das famosas caixinhas de suco, mas não só de suco, a gente tem vários produtos no mercado que são dentro de caixinhas. Os próprios enlatados, né? A gente fala desde uma sardinha quanto um refrigerante, um suco de lata, tem essa substância. E também nos plásticos de policarbonato, que é aquele plástico mais resistente, é um plástico mais duro, que muitas garrafas a gente encontra, mas principalmente as mamadeiras. As mamadeiras, o plástico da mamadeira Por isso que atinge mais as crianças. Por isso, porque qual é o hábito? Colocar o leite, aquecer. Aí vem uma outra questão. Quando você aquece, essas estruturas química do bisfenol, elas são quebradas e elas entram em contato com o alimento, contaminando o alimento. É pior então, ainda. O prejudicial é você estar aquecendo esse plástico, tá? A gente falava até um tempo atrás só do aquecimento, mas a gente sabe que hoje congelar no plástico também não é tão interessante. Aí já vai uma regra básica, jamais aquece nada em micro-ondas, seja onde for, em recipiente plástico. Mas então esse bisfenol A em contato com o alimento só quando aquecido ou não? Então, é justamente isso. Principalmente quando aquecido, mas hoje já muitos estudos mostram que quando você congela no plástico, ele também é capaz de liberar o bisfenol contaminando o alimento. Mas em temperatura ambiente não? Não. Só que daí isso vem também aquela questão, a gente vai ficar até neuróticos, malucos, mas a gente vai pensar na nossa água. A nossa água tem bisfenol, porque ela veio dentro de um recipiente de plástico, em cima de um caminhão, debaixo do sol. Pois é, aqueceu. Às vezes as pessoas deixam água no carro e depois Justamente. tomam. Aí até o FDA, ele coloca que é difícil, mas a grande maioria dos nossos alimentos tem. O problema é doses excessivas. Então, não é porque eu bebi o famoso cafezinho de escritório, de banco, que a gente toma no copo plástico. Sempre leva a sua caneca de vidro, de porcelana, de aço inox, mas enfim, evita o plástico. O que você pode fazer, você evita. Porque tem vários alimentos que fazem parte da nossa rotina que a gente não tem domínio, se tem, se não tem. Exatamente. E aí a gente já coloca uma outra questão. Tem muitos países, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, eles já proibiram, não pode existir plásticos, utensílios plásticos que contenham bisfenol. Aqui no Brasil, o que a gente tem? A Anvisa foi em janeiro do ano passado, 2012, ela determinou que as mamadeiras e qualquer utensílio, enfim, de crianças menores de 1 ano, a própria chupeta tem que ser livre de bisfenol. Então, as empresas já se regularizaram, isso já é um avanço que a gente tem. Teve até campanhas em cima disso do livre bisfenol. Embora que até existam mamadeiras de vidro. Justamente, que se a gente for pensar antigamente, as nossas mães, avós,
era usado a mamadeira de vidro e agora é um hábito que está voltando. Como a gente vê no mercado, a próprio refrigerante voltando para garrafa de vidro, massa de tomate, a gente fala dos famosos copinhos. Os sucos. Justamente, a gente tem muito suquinho de garrafa, inclusive água. Tem muita marca agora no mercado com a garrafinha de vidro. É porque o plástico acaba sendo mais prático, porém se causa problema para a saúde. E se você for pensar, a grande maioria das embalagens que a gente tem de vidro, papelão, seja o que for, quase 40% delas é do plástico. E é isso que a gente tem que fazer um alerta bem importante, Susan, porque não é qualquer plástico, tá? Tô falando do plástico policarbonato, que é um plástico mais resistente, tá? Como é que a gente sabe, essa minha garrafinha tem ou não tem bisfenol? Plásticos de polipropileno não contém bisfenol. Então, ela vai sempre aparecer embaixo, nessa aqui, por exemplo, deixa eu mostrar pelo copinho que fica mais fácil, que marca aqui, ó. Mostra um PP, que é de polipropileno. Ou seja... Ver se a gente consegue mostrar. Onde é que difícil. Aponta bem ali. Aqui, ó. Ah, tá. Perfeito. É fácil, é só você olhar no fundo, é polipropileno. Tá, ou seja, liberado. não tem problema com o bisfenol. Ou você vai olhar embaixo, naquela marca de reciclado, aquele símbolo do reciclável. Se tiver o número 3 e 7, é porque contém bisfenol. Então, por exemplo, essa marca que a gente tem aqui é o número 1, ou seja, esse plástico aqui não contém o bisfenol. Fica muito fácil para você prestar atenção. É como eu falei, grande maioria das marcas já não contém, mas é interessante, como a gente tem domínio sobre isso, é uma coisa que você pode escolher, vou comprar essa, vou comprar aquela, opto por aquela que não tem. Então, assim, bisfenol. para não ficar confuso o pessoal de casa, vamos repetir. Embaixo ali do plástico, se tiver PP, tá liberado. Tá liberado. PC policarbonato contém o bisfenol. PP pode, PC não. Não pode. Vamos de novo, daí se tiver o símbolozinho do reciclado com 3 e 7, não pode? Não pode, é bisfenol. Pode? Pode, que é o caso dessa marca. São vários tipos de substâncias utilizadas para o plástico. E o 3 e o 7 são substâncias que contêm o bisfenol. Pois é, muitas pessoas realmente aquecem, colocam um chazinho nesse copinho plástico. O plástico acaba estando presente na nossa vida de forma geral. Inclusive, por exemplo, leite condensado, creme de leite, vem tudo nesse recipiente que é mais prejudicial ainda, Karina. A dica é o que você pode mudar, o que você pode fazer na sua casa. Então, o que eu sempre recomendo para os meus pacientes, sempre tirar a água, coloca numa jarra de vidro na geladeira, já que está sofrendo o tratamento, no caso, o frio. Garrafinha de água, a gente tem muito hábito, né? Deixa uma garrafinha de água dentro do carro, aí esquenta o carro, aí a gente coloca no ar-condicionado, esquenta, esfria, esquenta, depois a gente vai tomar aquela água, um caldo de bisfenol. Isso aqui é descartável, isso aqui não é para durar 3 meses, 6 meses. Tomou? Usou uma outra vez, já elimina. Sempre tem uma garrafinha de vidro. Hoje a gente encontra fácil aquelas garrafinhas de aço inox, que é bem comum, tá tendo toda uma campanha em cima. A maioria daquelas garrafinhas que a gente usa para academia, a maioria delas não contém bisfenol. Isso até virou uma questão de marketing. A gente vê bem grande no rótulo, nas embalagens, livre de BPA, que significa BPA, bisfenol, é a abreviação. Então, livre de bisfenol nos produtos de criança é bem comum, se você prestar atenção, chupetas, desde pratinho, o garfinho plástico, que é aqueles que a gente usa no começo da alimentação complementar, todos eles vêm bem grande, essa livre de bisfenol. E o que pode causar nas crianças, que você citou? Como você está dando uma dose excessiva de estrogênio, que é o hormônio feminino, que o bisfenol imita muito, totalmente altera essa questão de maturidade, essa questão de disfunção sexual, é uma coisa que está pegando muito também. O sistema reprodutor, de uma forma geral, é bastante comprometido. As grávidas, causa má formação fetal? Extremamente sério. Gestante não pode. Eu pego muito no pé delas. Tudo é vidro, tudo é porcelana, tudo é aço. Jamais. Porque a carga de bisfenol sua vai passar para o bebê, que o consumo dele, ao longo da vida, daqui a pouco ela vai ser mãe, isso vai passando, é de geração. Por isso que a gente vê tanto problema de saúde, né? Isso é uma coisa tão simples, mas que se você puder mudar, já vai fazer toda a diferença. Pois é, as pessoas tiveram essa informação a partir de agora. Daqui pra frente mudando, isso é possível ou existe um tempo? Ótimo, o que você puder fazer. O vidro, ele sai muito mais caro, se a gente for pensar, do que um plástico. O que eu sempre recomendo, toda vez que você for no mercado, compra um potinho de vidro e chega em casa, elimina um de plástico.
no final de um ano você consegue renovar todos os seus potes, utensílios, vai aquecer alguma coisa no forno micro-ondas dentro do prato, ou vai esquentar um chá naquela caneca de porcelana que é bem tranquilo e acessível também, mas nunca no copinho plástico. O cafezinho no teu escritório tem a sua xícara de vidro, tem a sua xícara de porcelana e nunca aquele copinho bem comum, né, que a gente tem de plástico. O que você puder mudar nas tuas futuras gerações, com certeza vai fazer diferença. E na mamadeira, também tem esses indicativos embaixo que a gente mostrou aqui? Como eu falei, é uma questão de marketing até. Todas elas vêm, inclusive elas vêm com o BPA e um X em cima, um riscadinho dizendo que é livre de bisfenol. É bem tranquilo. Como eu falei, desde 2012 a Anvisa determinou isso e pelo que eu observo, sempre estou de olho, eles estão respeitando. Estão respeitando, mas às vezes nas nossas atitudes é onde a gente não se autorrespeita, porque justamente esse copinho do café que a gente citou, deixar a garrafinha no carro, aquecer num recipiente de plástico, ou seja, a nossa atitude acaba sendo errônea. Justamente. E é legal prestar atenção nisso, porque é um hábito tão simples que você pode fazer tanta diferença lá, talvez não em você. A gente fala muito dessas disfunções sexuais. Pode ser que em você não venha acontecer nada, porque isso é um consumo a longo prazo e excessivo. Mas talvez nas tuas futuras, nos teus filhos dos seus filhos, eles podem estar pagando um preço, porque começou aqui, nesse consumo excessivo agora. Karina, muito obrigada pela informação, todas as informações que você passou pra gente. Bom, de agora em diante, vidro. Regra. De vidro. Tá certo, querida. Obrigada, tá? Obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada.